Você já viu aquele aviso no começo do filme dizendo inspirados em fatos reais e achou que estava assistindo a uma verdadeira aula de história? Então se prepara porque hoje, meus amigos, você vai descobrir que O Último Rei da Escócia é um ótimo filme, porém uma péssima aula de história. Quer saber por quê? Assiste até o final que eu vou contar tudo nos mínimos detalhes para vocês. Eu me chamo Rick Matvik e esse é mais um Mentiram para Vocês. Bom, pessoal, em casos como esse, podemos dizer que a narrativa é inspirada, pois se utiliza de personagens principais que são totalmente fictícios, como é o caso do Titanic, onde temos a Rose e o Jack, que nunca existiram. Tem um vídeo completinho sobre o Titanic aqui no canal e acabando esse, você pode correr lá e dar uma olhada e tenho certeza que você vai se surpreender com tanta menterenha que tem lá. No caso do Titanic, a história é do Jack e da Rose e o navio é só um pano de fundo. No Último Rei da Escócia também, só que nesse caso o pano de fundo é a Uganda durante a tomada de poder e o começo da ditadura de Idi Amin, que durou do golpe militar de 71 ao exílio dele em 79, mas em ambos os filmes é importante analisar a verdade que está sendo retratada no enredo, ainda que este sendo uma semi-ficção, muitas pessoas que assistem podem achar que é verdade e tomar isso como referência, seja de forma ingênua, seja de forma manipuladora, como alguns pastores fizeram e insistem até hoje que Deus realmente foi desafiado a afundar o Titanic, quando na verdade isso nunca aconteceu. Era uma licença poética, uma menterenha, como queiram chamar, criada exclusivamente para o filme. Até porque temos que combinar que Deus teria que ser um injusto e desgraçado filho da puta para matar em torno de 1.500 inocentes por causa de um babaca que desafiou ele. Concorda? O Último Rei da Escócia recria a Uganda dos anos 70 sob o comando de Idi Amin, um dos ditadores mais insanos, psicóticos e perigosos da história, mas que ao mesmo tempo era muito carismático. E quem dá vida ao cara é o Forest Whitaker, né, num papel tão bom que o fez levar até um Oscar, um Globo de Ouro e muitos outros prêmios. Aplausos merecidíssimos pro ator, viu? Mas, e se eu te contar que o protagonista do filme, aquele médico escocês, nunca existiu? Isso mesmo, Nicholas Garringham, interpretado pelo James McAvoy, é tão real quanto Hogwarts. Ele foi inventado do zero só para guiar a história por um ponto de vista ocidental, dramático e totalmente fictício. Mas por quê? Eu acho que provavelmente para proteger alguma testemunha real ou só para deixar o filme mais vendável, né? Ele é uma espécie de testemunha da história que terá de encontrar coragem para enfrentar a situação na pele de médico pessoal do ditador, que quase se perde num abismo moral. O filme foi feito por Kevin MacDonald, Peter Morgan e Jeremy Brock, que por sua vez se baseia no livro de Giles Foden, da onde saiu inclusive o nome do filme, O Último Rei da Escócia. Para começar, apesar de ser inspirado em fatos, a história é contada através da perspectiva de um médico fictício, ou seja, uma pessoa que não estava lá de verdade está contando situações que ocorriam na Uganda nesse período. A história é contada por alguém que nunca existiu. Estranho, não acha? Mas o filme acerta em mostrar o Idi Amin se aliando com a União Soviética e se afastando do Ocidente. Isso realmente foi verdade. O filme também acerta ao mostrar Amin recebendo ajuda militar e treinamento dos soviéticos,
o que é historicamente verdade. Isso fazia parte da sua estratégia mais ampla para reforçar sua capacidade militar. Até porque, assim como foi na vida real, o filme destaca o crescente afastamento de Amin das nações ocidentais, principalmente depois que as ações violentas de seu regime se tornaram amplamente conhecidas, levando ele a se inclinar mais para o bloco soviético em busca de apoio. Por que será, né? Eu não consigo imaginar, mas logo a União Soviética, um país de ideologia tão serena e pacificadora, cara. Também podemos notar no filme que, por algum motivo, algumas coisas ficaram de fora ou foram distorcidas, como, por exemplo, em 1972, Amin ordenou a expulsão de dezenas de milhares de asiáticos, principalmente indianos e paquistaneses, que eram essenciais para a economia da Uganda funcionar. O filme não se concentra nesse grande evento e suas repercussões econômicas que foram desastrosas, influenciando inclusive na queda do ditador. Embora o filme mostre alguma violência, ele minimiza a extensão da repressão brutal de Amin, incluindo assassinatos em massa, tortura e ataques sistemáticos a oponentes políticos e grupos étnicos. A forma também como o filme mostra o sequestro no aeroporto de Entebbe é diferente do que aconteceu na vida real. O filme dá a entender que apenas árabes participaram desse sequestro, mas havia inclusive piratas alemães envolvidos no caso. O filme também apresenta o Amin como cúmplice dos sequestradores. Idi Amin matou até 500 mil pessoas e teve corpo e mais corpo demais boiando no rio Nilo, meu amigo. Teve tanto cadáver no rio que obstruiu a hidrelétrica. Você tem noção disso? E se você leu o livro, sabe que o filme praticamente cagou para a história original presente na obra. Não só isso, pasmem agora com o que eu vou dizer, curiosidade dos bastidores. Estão prontos? Então vamos lá. Como o roteiro se desviava significativamente do livro, o diretor Kevin MacDonald exigiu que o ator Jamie McAvoy parasse de ler o livro. Dá para acreditar nisso? Detalhe, o livro também é uma semificção. Ou seja, o filme, no final das contas, é a mentira da mentira. Ou seja, mentiram para vocês. E é com isso que eu fico puto, cara. Puto de verdade. Cagar para a obra original é se sentir no direito de recontar uma história que nem foi você que inventou. É deprimente. Mas vamos lá que agora eu vou expor que diferenças são essas entre livro e filme. A relação entre Nicholas Garrigan e Amin não é tão íntima no livro. Tá? Garrigan também é um personagem mais passivo e menos simpático. Da mesma forma, seu pai é um pastor presbiteriano autoritário e não um médico. No romance, no livro, o serviço secreto britânico ajuda Garrigan a se tornar o médico pessoal de Amin, enquanto no filme, Garrigan deve seu compromisso simplesmente pelo desejo do ditador. A personagem Sarah Merritt, no filme, é uma mistura de 3 personagens diferentes do romance. Muitos dos personagens coadjuvantes do romance não aparecem no filme. No filme, o colega de Garrigan no hospital é o Dr. Thomas Junjo, enquanto seu colega no romance é um escocês também, o Dr. Collie Patterson. No filme, Garrigan cuida do filho epilético de Amin durante uma convulsão. Há uma cena equivalente no livro em que Garrigan puxa um tijolo de Lego do nariz de Campbell, filho de Amin. No filme, Kai, a esposa de Amin, tem um caso com Garrigan e fica grávida dele, o que a condena antes que Garrigan precise fazer um aborto. Já no livro, Kai é um personagem menos importante, não tem nenhum caso com Garrigan. Ela está grávida
de verdade é de Peter Mbalu Mukasa, um médico africano que nem aparece no filme. E para fechar esse casos de família, Kai e Peter são mortos logo depois. No romance e no filme, o diplomata britânico Stone pede a Garrigan que mate Amin envenenando. No filme, Garrigan tenta fazer isso e é pego. No livro, Garrigan nem mesmo tenta fazer isso, tá? E ainda confessa para Amin que foi convidado a fazer isso. Desde que Garrigan não traia Amin, o ditador não ordena sua tortura ou morte como no filme. Na verdade, ele até considera a amizade deles intacta no final da história. No livro, Garrigan não escapa deslizando entre os reféns de Entebbe. Ele deixou a África após a guerra com a Tanzânia e em seu retorno à Grã-Bretanha foi acusado e vilipendiado pela imprensa que o acusava de ter sido o braço direito de Amin e de ter participado ativamente nas atrocidades cometidas pelo ditador. E vale ressaltar que, por mais louco que fosse, Amin era politicamente astuto o suficiente para conquistar o poder e mantê-lo por quase uma década. Na vida real, ele teve vários médicos britânicos e um conselheiro também britânico chamado Bob Astles, um ex-tenente do exército empresário na casa dos 50 anos que morou em Uganda por 30 anos. É esse cara que dizem que o médico é inspirado. E, diferente do mocinho do filme, Astles era considerado, sim, um dos braços direitos de Amin. Ou seja, o filme pegou um cara que colaborou com o regime e transformou ele num herói bonitinho que salva o dia. Amin, que se autodenominou presidente vitalício, rei da Escócia e conquistador do Império Britânico, fugiu de seu país como um refugiado. Foi somente por causa de sua conversão ao islamismo e de sua amizade com o rei saudita, Faisal, que ele foi autorizado a viver em Jeddah, na Arábia Saudita, com uma bolsa do governo, com a condição de se manter afastado da política. Ele faleceu lá mesmo em agosto de 2003. Já Bob Astles morreu em 2012. Gente, vamos lá, o filme é muito bom, Forest Whitaker é incrivelmente bom em seu papel, né? Se você não conhecer a verdadeira história por detrás das incessantes licenças poéticas, é maravilhoso. Ao meu ver, os responsáveis pelo filme poderiam buscar mais fatos verídicos, já que não se trata de um simples filme, e sim de uma parte da história retratada, ainda que de forma mais leve, ou por que não dizer um pouco romântica demais, é um filme histórico, né? Vale destacar também que Amin não foi o único negro genocida da história. Temos também Mengistu Haile Mariam, né, o militar e político etíope, também conhecido como Negus Rojo, subiu ao poder destronando o imperador Haile Selassie I e instalou na Etiópia um governo de inspiração socialista. Sua administração esteve marcada por amor e festas, mentira, crimes contra os direitos humanos, fome coletiva, perseguição e oposição à guerra contra a Somália. Seu regime maravilhoso de paz e amor foi responsável por entre 725 mil a 1.285 mil mortes. No ano de 2006, a justiça etíope declarou Mengistu Haile Mariam culpado de genocídio e crimes contra a humanidade. Calma que não acabou não. Temos também Hissène Habré, né, militar e político, foi presidente do Chad de 82 até 90. Durante seu governo, Hissène Habré cometeu o quê? Festas e orgias, mentira, genocídio contra as tribos e etnias que lhe faziam oposição. Calcula-se que a polícia secreta tenha torturado 200 mil pessoas e assassinado cerca de 40 mil. Habré recebeu o duvidoso apelido de Pinochet da África devido a seus métodos de desaparecimento e tortura de presos políticos. E acabou, né? Acabou não. Temos ainda o Papa Doc, apelido pelo qual era chamado François Duvalier, foi um médico e político haitiano, e as vítimas feitas por ele
podem chegar a 150 mil pessoas entre assassinatos e desaparecimentos. Igualmente, muitos haitianos foram exilados ou saíram do país por causa da perseguição política. O aumento do poder de Papa Doc se explica pelo apoio financeiro e estratégico dos Estados Unidos, que temiam perder mais um aliado no Caribe, após a Revolução Cubana. Papa Doc faleceu em 71, em decorrência de complicações à diabetes. Foi sucedido pelo seu filho Jean-Claude Duvalier, chamado de Baby Doc, que governou até 86. Baby Doc foi acusado de graves violações de direitos humanos em centenas de casos ocorridos durante seus 15 anos de governo. Entre as acusações estão inúmeros assassinatos, tortura, corrupção e outros crimes que obrigaram mais de 100 mil haitianos a fugir do país durante esse período, onde ele se declarava presidente vitalício, né? E de forma alguma, eu quero deixar bem claro que de forma alguma a minha ideia para finalizar o vídeo é levá-los a crer que o problema está na etnia desses ditadores desgraçados. Eu só trouxe luz para esses casos porque, graças às mídias, sobretudo a brasileira, os ditadores brancos, cruéis e diabólicos e sanguinários nós já conhecemos muito bem. Já esses nem são lembrados na TV, né, Rede Globo? Mas o Mentiram Pra Você está aqui para te mostrar o que ninguém mostra. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo que outro filme baseado em fatos você quer ver desmascarado aqui. Tamo junto, valeu e até o próximo Mentiram Pra Vocês. Fui!